Poxa, em plena segunda-feira, todo mundo de ressaca ter que sentar para assistir um slide é fogo, viu, cara? Não é de Deus, não. Primeiramente, bom dia, queridos e queridas colegas dessa classe. Como nossa querida professora de história pediu para que apresentássemos um trabalho, resolvemos criar esse slide porque nossa timidez não deixa. Vocês estão preparados? Lá vai! No final do século XIX e começo do XX, no início da República, surgiu no Nordeste brasileiro grupos de homens armados conhecidos como cangaceiros. Calma aí, que é isso? Que é isso? Esse cara aí, cangaceiro, tá louco? Isso aí é um medroso, assim que me falou foi a professora de história outro dia, vocês lembram? Vamos voltar ao assunto. Estes grupos apareceram em função principalmente das péssimas condições sociais da região nordestina. O latifúndio que concentrava terras e rendas nas mãos dos fazendeiros deixava às margens da sociedade a maioria da população. Os cangaceiros de verdade, andavam em bandos armados, espalhavam medo pelo sertão nordestino, promoviam saques a fazendas, atacavam comboios e chegavam a sequestrar fazendeiros para obtenção de resgates. Aqueles que respeitavam e acatavam as ordens dos cangaceiros não sofriam, pelo contrário, eram muitas vezes ajudados. Esta atitude fez com que os cangaceiros fossem respeitados e até mesmo admirados por parte da população da época. Os cangaceiros não moravam em locais fixos, possuíam uma vida nômade, ou seja, viviam em movimento indo de uma cidade para outra. Ao chegarem nas cidades, pediam recursos e ajuda aos moradores locais. Aos que se recusavam a ajudar o bando, sobrava apenas a violência. Como não seguiam as leis estabelecidas pelo governo, eram perseguidos constantemente pelos policiais. Usavam roupas e chapéus de couro para protegerem os corpos durante as fugas na vegetação cheia de espinhos, a caatinga. Além desse recurso da vestimenta, usavam todos os conhecimentos que possuíam sobre o território nordestino, como fontes de águas, ervas, tipos de solo e vegetação, para fugirem ou obterem seus esconderijos. Existiram diversos bandos de cangaceiros, porém o mais conhecido e temido da época foi o comandado por Lampião Virgulino Ferreira da Silva, o nosso Billy Kid, nosso Robin Hood, também conhecido pelo apelido de Rei do Cangaço. O bando de Lampião atuou pelo sertão nordestino durante as décadas de 1920 e 1930. Lampião se alistou em tropa policial a fim de vingar a morte do seu pai. Contudo, ele não tinha boas intenções, pois queria se apoderar de bens e riquezas da região, tanto em terras como objetos de viajantes que passavam pelo local, além de desafiar a força policial e os coronéis. O grupo armava tocaias, aguardando o momento certo para praticar as invasões e os assaltos. Com isso, se apropriava de terras, roubava joias, animais, causando verdadeiro terror pelos povoados. As armas usadas eram, além das espingardas, facas, punhais e cordas. Fisicamente, os jagunços ficaram conhecidos pelas roupas de couro, adereços coloridos e chapéus característicos. Por mais que a polícia tentasse dominar o sertão, acabar com o cangaço não conseguia, pois suas tropas eram fracas perto dos atos de bravura e coragem de Lampião e seus cangaceiros. O principal aspecto do movimento
foi a luta contra a dominação dos poderosos coronéis e contra as autoridades do Ceará e da Bahia, que não tratavam as comunidades sertanejas com o respeito que elas mereciam. Em 1930, Virgulino Ferreira da Silva casou-se com a Maria Bonita, que foi a primeira mulher a participar do cangaço. Acorda, Maria Bonita, levanta, vai fazer o café. E o dia já vem raiando e a polícia já está em pé. Lampião foi morto em 1938, pego numa emboscada da polícia, tendo sua cabeça decapitada e exposta para a população. Mesmo assim, o movimento continuou existindo através do seu seguidor, o Corisco, um de seus melhores amigos, porém com o objetivo de vingar a morte de Lampião. Em 1940, o cangaço chegou ao fim, com o extermínio de Corisco, encerrando a luta contra a dominação das forças policiais sobre a gente pobre e simples do sertão. Deixa de falar besteira, solução de maconhada, tá passando o apelido.